E aí pessoal, sou o professor Jupi do Instagram Matemática Jupi, canal no YouTube Matemática Jupi. Você que me acompanha sempre é acostumado a me ver somente mostrando a minha mão, mostrando os cálculos. E hoje eu vim fazer um vídeo diferente, me mostrando para vocês, para responder uma pergunta que sempre me fazem no direct, sempre que me encontram conversando sobre concursos, nas palestras, sempre me perguntam como estudar matemática do zero, já que tem dificuldade, já que está há um bom tempo sem estudar, já que nem na escola tinha tanta afinidade com matemática. E mais especificamente essa semana, 2 seguidores me vieram fazer essa mesma pergunta e até de uma maneira um pouco diferente, eu achei muito interessante, tá? E vou passar para vocês, vou escrever aqui, eu transcrevi para vocês como um deles, exatamente como um deles fez, para vocês verem como foi interessante e ver se vocês até se encaixam nesse tipo de perfil desse seguidor, tá? Professor, não tenho tempo, pois trabalho o dia inteiro, mas quero passar na PEMAL. PEMAL, pessoal, quem não sabe, é o concurso da Polícia Militar de Alagoas, tá? E ainda irei iniciar os estudos em matemática. O que o senhor me indica? Estudar matemática básica ou estudar o que mais cai na prova? Vejam bem, pessoal, 2 pontos eu quero já de início abordar para vocês. Se essa pergunta fosse feita para um professor de direito, de gramática, de geografia, a resposta poderia até ser um pouco diferente. Mas tudo que eu vou falar aqui é relacionado ao ensino, ao estudo de matemática em específico, tá? E outra coisa, a PEMAL em específico é a banca CESP. Então, tudo que eu falar aqui também é relacionado aos estudos dessa banca examinadora, tá? Pessoal, antes de responder a pergunta, eu queria que vocês entendessem um pouco as fases da resolução de uma questão de matemática, para poder entender e usar como fundamento para responder essa questão para vocês, tá? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram ou então pelo Facebook, compartilhe esse vídeo, que isso é uma coisa até simples para vocês, mas para o professor aqui é muito importante para os projetos dele e dar encaminhamento no segmento dos seus trabalhos, tá? Pessoal, as fases da resolução de uma questão de matemática, primeiro, está em interpretar o conteúdo, interpretar o enunciado, o texto lá matemático, você interpretar, saber o que a pergunta está exigindo de conhecimento. Segundo passo é você pegar esse enunciado e transformar em uma linguagem matemática. E terceiro passo é você resolver essa linguagem matemática, seja uma equação ou uma expressão numérica e tal. Essas 3 fases, leitura de interpretação do enunciado, transformar numa linguagem matemática e resolver essa linguagem matemática, são as 3 fases de uma resolução de questões de matemática. E o CESP em específico, ela pega muito na primeira fase, é você entender o enunciado. Muita gente cai na banca CESP porque tenta decorar bisuzinhos de cursinhos, professores que tentam mostrar uma matemática decorada. Isso está mudando muito, muito, que está vendo que não tem sucesso na aprovação dos seus alunos. Vários professores estão mudando realmente seu método e não passam mais essa questão de bizus. Tentam fazer logo o entendimento da matemática, o porquê de cada número estar ali. O que é uma multiplicação, não saber somente a decoreba, não saber só a decorar o que é um 2 vezes 5 dá 10, mas entender realmente o porquê de 2, o porquê do vezes, o porquê do 5 resulta em 10. Só estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem. O CESP pega muito nessa questão. E o CESP nunca foi de ter grandes cálculos, cálculos pesados, cálculos grandiosos, com muita dificuldade dentro da matemática, pelo menos nas questões de matemática. Ela sempre pegou realmente nessa primeira fase. E com isso, pessoal, a matemática básica, só o início, só o básico de matemática, realmente já ajuda muito na questão do CESP, você responder as questões do CESP. Aí já vem mais ou menos o que eu quero apresentar para vocês como resposta. Estudar matemática básica ou estudar o que mais cai na prova. Selecionar os principais assuntos e estudar, focar nesses assuntos. No caso da banca CESP, pessoal, é os dois. Você estudando a matemática básica, você já está estudando o que mais cai na prova. Mais ou menos entre 70% e 80% da prova do CESP, fazendo aí os estudos que eu já venho relacionado
já há um bom tempo, relacionada especificamente a essa banca examinadora, 70 a 80% do que cai na prova é de matemática básica. Muita gente cai que tentando fazer cálculos grandiosos, fazendo até para impressionar, seja lá quem, até satisfazer o próprio ego, aprender grandes cálculos matemáticos, mas a base da matemática é o que mais cai na banca CEP e o que mais tem derrubado os concurseiros aí que estão fazendo o certame relacionado a essa banca examinadora. Então, professor, como iniciar os estudos? Como iniciar os estudos em matemática? Na banca CESP em específico, é interessante que você pegue o cronograma de matemática e estude item por item naquela sequência. Geralmente, a CESP já coloca a sequência do conteúdo em uma sequência lógica de entendimento. Assim você não tem dificuldade, não precisa estar sabendo qual é o primeiro assunto que vai estudar, qual é o segundo. Primeiramente lá, por exemplo, tem números inteiros. Aí você vai no YouTube, digita números inteiros. Aparece lá uma lista de professores. Você pega o que você mais tem afinidade, o que você mais gostou. E sempre, pessoal, como eu disse a vocês, focando no entendimento da matemática e não em decorar bizus, em decorar métodos aí revolucionários. Nada contra, mas eu sou um pouco até tradicional e é assim que meus alunos têm obtido grandes resultados com essa banca examinadora em específico. Você estudando matemática, como eu falei, você pega os item por item na sequência e vai colocando no YouTube e vai vendo aqueles professores que mais se identificam com o que você mais gosta, você entende mais uma linguajar de um, a maneira de explicar de outro. E você vai estudando aquilo ali e vai fazendo resumo. Numa proporção, pessoal, de mais ou menos 80-20. 80% do seu tempo relacionado aos estudos, você estuda conteúdo e 20% você estuda exercício, você vai responder exercício. Isso no início. Mesmo que você não tenha completado o conteúdo. É porque é até um pouco complicado você chegar a dizer, professor, também, eu não terminei o conteúdo, não terminei o assunto, eu já vou responder exercício? Sim, ajuda muito. Mesmo que você não saiba responder exercício, você só em ler o enunciado vai lhe clarear a mente para entendimento do conteúdo. E esses exercícios pós-conteúdo se chamam exercício de fixação. Muitos livros já vêm com esse termo já. Tem um pouco de conteúdo, tem um conteúdo e tem um exercício pequeno com alguns quesitos que são chamados de exercício de fixação, para você fixar o conteúdo. A partir do momento que você vai aprofundando o seu conhecimento, vai completando o conteúdo relacionado àquela matéria específica, você vai diminuindo a proporção relacionada ao conteúdo e aumentando a questão dos exercícios, chegando até o momento de só responder exercício. Você não precisa mais, você já bateu o edital, você não precisa mais estudar o conteúdo, você só responde exercício. Aos poucos isso vai ser gradativo. Você vai deixando um pouco o conteúdo e vai respondendo mais e mais exercícios. Matemática é muita prática. Mas o que peca realmente muitos concurseiros, ainda além disso, é o seu raciocínio, a sua capacidade de interpretar, de ter uma agilidade de raciocínio para ver os vários caminhos relacionados à matemática. O que pode ajudar o concurseiro nessa parte é vocês estudarem, vocês jogarem jogos de tabuleiro como dama, xadrez, banco imobiliário e outros jogos também como dominó, quebra-cabeça. Alguns jogos de videogame também ajudam bastante. Não vá se viciar, não vá passar o dia todo jogando videogame e tá dizendo que vai estudar, não é isso também não. Mas você estudar, você jogar um pouquinho esses jogos, baixe no celular um aplicativo de dama, um aplicativo de xadrez e vai estudando estratégias, maneiras de bater o adversário. Isso tudo ajuda e muito, muito no estudo da matemática, tá? Mesmo que você já tenha iniciado os estudos de matemática, você procure também ver esses jogos que vai dar uma agilidade maior na resolução de questões. Então, pessoal, entre você está estudando para PEMAL ou qualquer outro concurso, ou qualquer outro concurso que tenha o CESP como banca examinadora, você vai estudar matemática, como eu falei, tudo que eu estou falando aqui é relacionado à matemática. Procure estudar a matemática básica, que é o que realmente mais cai nessa banca examinadora, tá? E procure fazer esse início de
proporção 80-20, 70-30% do seu tempo destinado aos estudos, focado conteúdo e exercício. A partir do momento que vai se aprofundando, você vai melhorando, vai aumentando a questão do exercício até que chegar em 100% do seu tempo de estudo relacionado e dedicado a exercício. Pessoal, não é inscrito no meu canal, se você está assistindo esse vídeo pelo meu canal, clica no OK aí, compartilhe, que realmente isso é muito importante. Eu tenho, fazendo já um merchan aqui dos meus produtos, eu tenho um livro de raciocínio lógico voltado para concurso e também um livro de matemática relacionado aos estudos para concurso. Vocês que têm dificuldade em matemática, vocês que estão há um bom tempo sem estudar, se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, o link para a compra está na minha bio. E se você está assistindo esse vídeo por YouTube, o link para compra, até para ver as páginas iniciais desses dois livros, está aqui na descrição do vídeo, tá? Se você está vendo no YouTube, é mais fácil até de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, vai ajudar bastante o professor. Beleza? Valeu!